nome é Luísa Montenegro, eu sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o Núcleo de Atos de Pessoal, apresentar para vocês esse setor que atua na área fim do tribunal, ou seja, na fiscalização dos atos de pessoal, dos atos que você, como jurisdicionado, como município, como gestor, encaminha para a gente para fins de análise e fins de registro. O que faz o Núcleo de Atos de Pessoal? Nós temos uma competência constitucional que está prevista no artigo 71, inciso 3º, que prevê, no texto da Constituição, que os tribunais de contas têm a competência de registrar, de analisar para fins de registro os atos de admissão a qualquer fim e os atos de aposentadoria e pensão que forem emitidos pelos institutos próprios de previdência dos municípios. Então, o Núcleo de Pessoal analisa a legalidade, a regularidade, a conformidade dos atos de admissão de pessoal efetivo, que são aquelas pessoas que ingressam por meio de concurso público, os atos de admissão de pessoal temporário, que são os contratos temporários, e os atos de aposentadoria e pensão emitidos pelos institutos próprios de previdência. Além disso, também analisamos se está conforme a Constituição, conforme os normativos do Tribunal, os atos de fixação e alteração de subsídios, de remuneração e de diárias dos servidores públicos e dos agentes políticos. Qual a importância dessa fiscalização? Nós temos, até por questões legais, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que cerca de 60% do gasto dos municípios é com pessoal. Então é um volume muito grande de recursos que precisa ser acompanhado pelo tribunal. A análise e registro desses atos e a fiscalização contínua de folha é que permite que esse volume tão grande de recursos seja acompanhado de perto pelos tribunais de contas e pelos outros órgãos de controle. Como esses atos são analisados? Os atos de pessoal efetivo, como eu disse anteriormente, são os servidores que são admitidos no serviço público por meio do concurso público. Então, nós analisamos de forma contínua e de forma concomitante com a realização do concurso, desde o edital. Então, quando o município lança um edital, o tribunal pode acompanhar, dentro de uma amostragem, dentro de critérios de fiscalização, se aquele edital está de acordo com as normas do município. Então, se ele tem o prazo de vigência de acordo com a Constituição, se ele respeita o número de cargos previstos e criados em lei pelo município, se ele respeita o número de cargos vagos, se a remuneração está de acordo com pisos nacionais, eventualmente, com o salário mínimo, com o que prevê o plano de cargo dos servidores. Então, toda essa análise ela pode ser feita pelo Tribunal de Contas, pelo Núcleo de Atos de Pessoal, desde a publicação do edital pelo município. Além disso, as normas orçamentárias, então é necessário que sejam criadas vagas e oferecidas vagas no certame dentro daquilo previsto o impacto orçamentário financeiro para que não ultrapasse aquilo que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com despesas de pessoal. Então, dentro de um município que já está muito próximo do seu limite com gastos de pessoal, o tribunal pode agir e pedir esclarecimento sobre qual a previsão, qual o impacto orçamentário financeiro que está previsto para aquela despesa, para aquele aumento do quadro da administração. Além disso, se as etapas do certame estão sendo respeitadas, então o edital ele já prevê, o edital é a lei do concurso público, ele prevê cronograma, ele prevê as etapas que serão realizadas até a homologação e a nomeação dos servidores. Então, o tribunal também fiscaliza o cumprimento do que diz o edital, o cumprimento das normas do edital. Por fim, as nomeações. Então, quando efetivamente, depois de cumprida toda a parte do edital, as provas, os recursos, a homologação do resultado, iniciam-se a fase das nomeações, que pode acontecer de uma vez ou durante todo o prazo de vigência daquele concurso. E é muito importante verificar também a ordem classificatória dessas nomeações. Então, se as pessoas que estão sendo convocadas dentro da ordem que elas foram aprovadas, e considerando também ainda as cotas, nós temos leis que determinam cotas para pessoas com deficiência, cotas raciais, cotas étnicas, então tudo isso é observado pelo tribunal, os atos de nomeação e a ordem classificatória. Como que são analisadas as admissões de pessoal temporário? Aqui é um pouquinho mais complicado porque isso deveria ser a exceção no serviço público, mas muitas vezes tem sido a regra.
né? Então, a regra do acesso ao serviço público é o concurso público. E os contratos temporários, eles deveriam ocorrer apenas em caso de excepcional interesse público e uma necessidade temporária. Então, para preencher ali alguma necessidade que aconteceu em decorrência de uma calamidade pública, de uma emergência, ou eventualmente de licenças de servidores, né, férias. Então, para preencher uma necessidade temporária, poderia haver a contratação temporária. Mas muitas vezes os municípios eles têm feito isso uma prática rotineira da administração. Então acaba que muitas vezes o quadro de pessoal daquela administração tem mais contratados temporários do que servidores efetivos. E isso é algo que é fiscalizado pelo tribunal e que pode ensejar inclusive a reprovação das contas. Como que são analisados os benefícios previdenciários? Então, essa é uma questão exclusiva para aqueles municípios no estado do Pará que têm instituto próprio de previdência, né? Que no nosso estado são cerca de 28 atualmente. Então, nós verificamos, né, a legalidade do ingresso desse servidor. Então, esse servidor, ele de fato é um servidor efetivo, entrou por meio de concurso público ou dentro das normas constitucionais, né, dos atos de disposição constitucional transitória. Então, ele tem que comprovar a legalidade daquele vínculo com a administração, seguida também do cumprimento dos requisitos daquela aposentadoria. Então, idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo. Então, são várias situações que são verificadas quando é encaminhado um processo de aposentadoria para o tribunal. Nos processos de pensão, também é verificado se existe a comprovação do vínculo daquele pensionista com o servidor que faleceu, né? Seja o filho, o companheiro, o esposo. Então, isso tudo tem que ser comprovado também no processo por meio do encaminhamento de certidões, né, de escrituras públicas de união estável. Então, isso é verificado também na análise de legalidade desses atos. E, por fim, a correção dos valores dos benefícios, né? Então, o valor do benefício eles tem que estar de acordo com aquilo que o servidor recebia na ativa, considerando ali, claro, as regras constitucionais que aquele servidor vai se aposentar, seja ela a integralidade ou a média aritmética, mas tem que considerar o valor que o servidor recebia na ativa para o cálculo final da aposentadoria ou da pensão. E como que são analisados os atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos ou de remuneração dos servidores? Isso também vale para a análise dos atos de diária. Então, a primeira situação é a iniciativa do projeto. A Constituição, ela prevê, né, que a iniciativa ela tem que partir de um ente. Então, dependendo do ato, vai ser da prefeitura ou vai ser da Câmara Municipal. Então, essa iniciativa, quem propôs o projeto de lei para fixação ou alteração, ela tem que estar de acordo com o que fala a Constituição para aquela matéria. E isso é analisado pelo núcleo de atos de pessoal, e se for desrespeitado, ele pode ser uma causa de nulidade absoluta daquele ato, né? Um vício de origem daquele ato, e aquele ato ele não vai poder subsistir no mundo jurídico. Outras são os aspectos formais, então é uma lei, ou um decreto, uma portaria, uma resolução, e tudo isso tem que ter alguns pressupostos de um ato administrativo, né? Então ele tem que ter uma forma de acordo com o que fala a legislação, ele tem que ter um prazo, publicidade. Então tem vários pressupostos do ato administrativo que têm que ser observados na regularidade desse ato. Também, igual aos concursos públicos, nós temos que verificar o impacto orçamentário financeiro. Então, muitas vezes, o gestor ele quer dar um reajuste ou quer dar uma revisão geral anual para o seu quadro, né, de servidores, mas ele já está ultrapassando, já está muito próximo do limite com despesa de pessoal que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses atos, eles também precisam estar de acordo, eles também tem que ter um estudo do impacto orçamentário financeiro, de quanto que aquele aumento, de quanto que aquele benefício que vai ser dado para os servidores, ele comporta o orçamento da administração e não vai deixar o município em uma situação de irregularidade, de estar descumprindo o que diz as normas orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal especialmente. Outra coisa que nós analisamos é a anterioridade. Esse é um requisito específico para os atos de fixação de subsídios, em que a Constituição diz que eles devem ser fixados de uma legislatura para outra em respeito ao princípio da impessoalidade. Então, os membros da Câmara que estão saindo, eles devem aprovar os atos de fixação para os membros que serão eleitos e que irão entrar na próxima legislatura.
Se isso não ocorrer nesse prazo constitucional, os novos membros não poderão fixar subsídios para si mesmos. Eles precisarão atualizar, de repente, esses valores por meio de uma revisão geral anual que busca apenas corrigir a inflação. Então, ele não poderá fixar um novo valor com base, de repente, numa nova realidade orçamentária e financeira da Câmara. Ele precisará se ater ao ato que estava aprovado, ao último ato aprovado, e apenas atualizar conforme a inflação no período. A princípio, a Constituição fala nessa anterioridade para os vereadores, mas nós também temos que observar as normas internas do Tribunal, que, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais de contas, entendeu que esse princípio da anterioridade, ele também tem que ser observado no caso dos prefeitos. Então, o ideal, com base na jurisprudência e na instrução normativa do Tribunal de Contas, é que também os prefeitos, os atos fixadores dos prefeitos, eles sejam fixados de uma legislatura para outra. Então, o prefeito, a Câmara anterior, aprova a fixação do subsídio para o prefeito que vai entrar na próxima legislatura. Um outro ponto que nós analisamos em todos os atos de subsídio ou de remuneração é o limite constitucional, também conhecido como teto constitucional, né? Todos nós já ouvimos falar do teto do serviço público. No caso dos municípios, o teto constitucional é o subsídio do prefeito. Então, nenhum outro servidor no município poderá receber mais do que o prefeito. Caso, por um acúmulo de vantagens que ele tenha, vantagens pessoais, vantagens da carreira, ele ultrapasse esse valor, ele vai ter que ter uma redução até o teto. Ele não poderá ultrapassar esse valor, ok? Isso também vale para os vereadores, que no caso, além do subsídio do prefeito, também tem o teto do subsídio dos deputados federais. Então, eles têm, dependendo da sua população, a Constituição fixa faixas da proporção do salário, né, do subsídio do deputado federal. Então, dependendo se o município tem mais ou menos habitantes, ele poderá ter um percentual maior ou menor em relação ao dos deputados federais. E como que esses atos devem ser enviados? Então, nós temos no Núcleo de Atos de Pessoal o SIAP, que é o Sistema Integrado de Atos de Pessoal. Ele é regulamentado no Tribunal por meio de resolução administrativa, consta no nosso site, no nosso JusLegis, e ele está previsto para receber todos os atos de admissão de pessoal, tanto de pessoal efetivo quanto de contrato temporário, aposentadoria e pensão. Os atos de fixação e alteração de subsídios e diárias, eles também devem ser enviados no SIAP por meio da nossa atoteca, mas eles também podem ser enviados via protocolo, ok? Então, pelo e-mail do protocolo do TCM Pará, eles devem ser encaminhados segundo a nossa instrução normativa atualmente em vigor, para uma análise todos aqueles requisitos que nós verificamos. E como que eu acesso o SIAP, né? Então, o gestor, o prefeito, o presidente da Câmara, o ordenador de despesa daquele município, o secretário municipal, ele irá indicar um servidor por meio do Unicad, que é o nosso cadastro único, onde estão todos os servidores que estão habilitados a manusearem os sistemas do tribunal. Então, o gestor vai indicar um servidor por meio do Unicad. Esse servidor ele irá aceitar essa indicação no perfil publicador SIAP, e a partir de então, ele vai começar a enviar os atos e os documentos que estão previstos na nossa resolução administrativa. Então, esse gestor pode ser uma pessoa, pode ser um servidor ou mais de um servidor por cada ente. Ele ou eles serão os responsáveis pelo encaminhamento dos atos e eles devem estar habilitados aqui no perfil publicador SIAP. Nós temos, um treinamento online para o manuseio do SIAP, para a alimentação do sistema, a forma de acesso, que informações devem ser preenchidas. Então, todo esse material ele está no site, no nosso portal do jurisdicionado, no SIAP. Você vai ter aqui a guia do usuário, a partir de PDFs com gráficos, com figura, com bastante informação, como preencher cada módulo do SIAP. Então, o SIAP ele tem o módulo Atoteca, o quadro de cargos, empregos e funções, o quadro de verbas, quadro de contratação temporária, quadro de concurso público, aposentadoria e pensão. Então, todos esses módulos, eles têm, além de videoaulas, eles também têm o guia do usuário por meio de PDF. O processamento desses dados no TCM Pará, ele inicia a partir da alimentação do SIAP, é feita uma análise no Núcleo de Atos de Pessoal, que é a unidade técnica, há uma manifestação do Ministério Público de Contas e, por fim, o julgamento pela Câmara Especial. Se nesse momento, se algum desses
pontos aqui nós verificarmos alguma ausência de documento ou alguma informação que deve ser complementada, o processo será baixado em diligência para envio de informações ou esclarecimentos. E nós gostaríamos de nos colocar aqui, o Núcleo de Atos de Pessoal e o TCM Pará, como, na verdade, um parceiro na gestão desses recursos públicos, né? Então, é possível que nessa análise seja encontrada, por exemplo, algumas parcelas que estão sendo calculadas indevidamente ou que estão sendo concedidas indevidamente para os servidores, sem base legal, e que isso pode ajudar o gestor na boa gestão da sua folha de pagamento, inclusive na redução da sua folha de pagamento, né? Porque, como nós vimos, é uma despesa muito alta que deve ser acompanhada de forma muito próxima, tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo prefeito, pelo ordenador de despesa. E assim, eu agradeço a participação de vocês e os convido a conhecerem o material do CIAP dentro do site da Escola de Contas, dentro do portal do jurisdicionado do TCM Pará, e qualquer dúvida nós estamos à disposição nos contatos informados aqui na tela.